Glória a Deus. Bom dia para os irmãos aqui na casa, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos da live também, Deus abençoe vocês, irmão. Motivo de alegria ter vocês conosco para participar, compartilhar, espero poder ajudar os irmãos com a palavra de Deus, né? Nós vamos ler hoje um texto que está em Romanos capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim, ó. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Amém? Amém. Até o 7, né? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Eu vou ler o 8, tá? Era até o 7, mas eu vou ler o 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Viveremos, certo? Ou seja, o tema desse ensinamento, e a gente vamos trabalhar em cima dele, o que é ser uma pessoa transformada segundo a Bíblia? O que é ser uma pessoa transformada segundo a Bíblia? Né? Não deu para colocar esse tema completo aí na live, que não cabe. É pouco espaço. Mas é sobre transformação que nós vamos falar. Veja bem, irmão, o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui com os seus ouvintes que não é para eles mais viver pecando, Daniel. E eles estavam pecando. Agora, por que não é para eles mais viver pecando? Por que o crente peca? Por que aquele que aceitou Jesus como um que salvador na sua vida continua ainda pecando? É interessante que ele diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aí aqui ele vai dizer o seguinte, ei gente, peraí, não estou entendendo nada. Quando vocês viviam nos seus delitos e pecados, beleza, vocês viviam nas trevas, na escuridão, sendo guiado e servindo ao espírito das trevas, como diz Efésios capítulo 2, isso que eu estou falando. Mas espera aí, vocês não foram batizados? E o que significa o batismo? Ah, então quer dizer que no dia da ceia, aí eu pego o pão, eu pego o cálice, né? Aí, beleza. Ah, porque eu fui um dia batizado nas águas, aí eu posso beber, posso beber o vinho, posso comer o pão. Então, quer dizer, me favorece só isso. Beleza. Aí só que ele está explicando o seguinte, vocês não foram batizados nas águas? E o batismo nas águas não simboliza morte com Cristo? E Daniel, quem está morto fuma? Não. E por que tem crente que fuma? Gosto de pecar, né?
Porque eu acho que ele não levou as coisas que é santa a sério. A sério. Porque o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, se não foram batizados nas águas, e o batismo significa que vocês estão mortos com Cristo. Então quem está morto, irmão, não fala. Quem está morto não abre os olhos. Quem está morto não abre a boca. Quem está morto não mexe as mãos. Quem está morto não fica de pé. Quem está morto não anda. A pessoa está morta. Aí ele vai comparar aqui justamente isso. Ou será se nós fomos enganados? Ou será se quando nós fomos batizados, nós fomos enganados? Eu não fui enganado antes de eu descer as águas. Foi me dado ensinamento, e muito bem dado ensinamento. O apóstolo Paulo diz assim, morreu a morte de Cristo, só que Cristo também ressuscitou. Aí ele diz o seguinte, que assim como Cristo ressuscitou, o simbolismo do batismo nas águas, quando eu desço, morri. Quando eu subo, ressuscitei. Aí ele diz aqui no versículo 4, no final, para andarmos também em novidade de vida. Em novidade de vida. Hoje em dia, irmão, é difícil você descobrir quem é quem. Ó, principalmente aqui, irmão. Aqui. Irmão, Caba pode ser o que for. Ele colocou os pés aqui, ele é crente. É interessante isso, parece assim uma coisa. Só que ele engana ele mesmo, eu não engano não. Porque para começar, pela misericórdia de Deus, eu tenho o dom de discernimento de espírito, e outra, eu tenho experiência de lidar com pessoas enganosas, com pessoas mentirosas, com pessoas falsas. É o que eu mais lido no dia a dia. Pessoas que na minha frente é uma coisa, por trás é outra. E o que adianta todo esse ritual? Aí o apóstolo Paulo comecei a dizer assim, ei, gente, poxa, faz valer o que vocês estão fazendo aí na igreja. Faz valer o que vocês estão aí, ó, com essa palavra que muda, transforma na sua mão. Ou seja, estão dentro da igreja, mas não tem novidade de vida. Não tem novidade de vida. Mas eu quero falar sobre algo, transformação. Perdão. O que é ser uma pessoa transformada segundo a Bíblia? Significa ter uma transformação espiritual completa ao aceitar Jesus Cristo, resultando em uma nova identidade, uma nova vida e uma nova mentalidade. É o que nós vamos estudar esses 3 pontos. Esses 3 pontos. Esses 3 pontos. Tipo assim, ó, se vocês não entenderam, vocês vão entender agora. Você procura uma casa de recuperação. Não importa como você entra, beleza? Mas importa como você vai permanecer nela. Está um mês dentro da casa de recuperação evangélica. Mudou alguma coisa em você? Ou você está só um mês sem usar droga? Ah, eu estou indo para a igreja. Beleza. A igreja não muda ninguém. Porque justamente vamos falar aqui no último ponto, a mentalidade. Casa de recuperação muda alguém? Não. Não muda não.
Muda não. Agora, aonde você está, o ambiente que você está, o que proporciona para você, aí é o que pode fazer a diferença. Também se eu quiser colocar em prática. Jesus disse, não seja só ouvinte, mas praticante. Mas praticante. Ontem nós estávamos numa reunião só de pastores. Só de pastores. Assim como nós estamos reunidos aqui, estava nós ontem à noite na sede reunidos, só pastores. E a palavra era só para os pastores. E a instrução era só para nós. E a repressão era só para nós. Todos ouviram, mas será se todos vão colocar em prática? Não. Felizmente não, só disso. Todos aqui estão ouvindo, será que todos vão colocar em prática? Não. Isso depende de cada um. De cada um. De cada um. Ontem eu estava numa reunião com 2 pastores. Um deles era o líder geral. E o líder geral tocou no meu nome. Que justamente estava falando sobre pessoas que têm dificuldade. E eu me alegrei porque ele disse, o pastor Gilson, quando chegou em São Paulo, teve muita dificuldade para mudar, para se encaixar. Mas ele quis e mudou. Ele quis e mudou. Então as pessoas têm que ver o teu, cara, antes e agora o teu presente, o que você está vivendo hoje. Você não, se você está hoje no presente vivendo o passado, você não mudou nada. Você não mudou nada, tem que ter transformação. Porque se não está valendo nada eu estar aqui, irmão. Não está valendo nada. Valeu alguma coisa o Judas Iscariote andar 3 anos e meio com Jesus? Para ele teve toda a oportunidade. Andou com o Criador, ouviu a própria pregação do próprio Criador, andou com o autor da vida, estava diante da porta, que Jesus é a porta do céu. Mas ele teve as escolhas dele. Irmão, o que vai determinar quem você quer ser não é você estar aqui. É quando você sair. Você pode passar aqui 5 anos aqui dentro. Mas quando você sair para viver a sua vida, o que você vai fazer dela? Vai dar continuidade que você está aprendendo aqui ou você vai viver a sua vida? Veja bem, irmão. Transformação, ele pode ser um resultado de algumas coisas, eu coloquei 3. Primeiro, identidade. Qual é a tua identidade hoje? Quem é você? Quem é você, irmão? Quem sou eu? Jesus uma vez, irmão, fez uma pergunta aos discípulos. Quem diz aí o povo que eu sou? Ou seja, um diz que você é Jeremias, outro diz que você é Elias, outro diz que você é profeta. Só não disseram realmente quem Jesus é.
E Jesus disse assim, vocês que andam comigo, estão comigo direto, o que vocês dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que você é? Isso é muito importante, irmão. Irmão, se alguém falar mal da gente, que seja só calúnia, especulação. Agora, temos que se preocupar se o que estão falando da gente é realmente o que a gente está fazendo. Tem gente que faz a coisa errada e acha ruim quando os outros falam. Mas ele está dando motivo para os outros falar. Mas sabe por que às vezes as pessoas falam, Daniel? E às vezes a pessoa que está errada não quer ser falado? Porque ele vive aquilo que nós estudamos ontem. Dupla face. Uma hora está glória a Deus, outra hora está bipolar. Então, por isso que muitas das vezes dá motivo a pessoa falar, uma hora está com a Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja, outra hora está com um corote debaixo do braço. Então, as pessoas falam mesmo. Agora, falar de você aquilo que você não está fazendo, eu aprendo em Romanos capítulo 8, que Deus nos justificará. Deus não justificou Daniel na cova dos leões? Disseram que ele estava indo contra a lei de Dário, não sei o que. Colocaram Daniel na cova do leão, o leão não fez nada. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, não fez nada. João num caldeirão de azeite quente, ele pegou só um bronze no caldeirão. Não aconteceu nada. Por quê? Porque Deus justifica aqueles que são fiéis. Agora, olha só, irmão. O que é uma identidade? Você tem como justificar. Quando diante das autoridades, o que as autoridades pedem a gente? Pronto, você está dirigindo, parou no comando, é parado, o que eles pedem? Documento. O documento é que vai mostrar quem você é para eles, não é a boca. Ai, que eu sou isso, aquilo. Não, quero saber, não, me dá o documento. Eu vi um vídeo, um rapaz, ele não estava com documento e ele foi justificar para a polícia. Uma policial disse assim: não quero saber, eu quero o documento físico. Não quero saber, eu quero o documento físico. Pronto, e acabou. Desse jeito a policial. Agora você imagina aí, identidade. Para nós, segundo a Bíblia, a pessoa não é mais definida pela sua velha natureza. Então, a minha, a tua, a nossa identidade hoje em Cristo Jesus tem que mostrar aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Está aqui, Romanos capítulo 4, capítulo 6, versículo 4. Andar em novidade de vida. Uma nova identidade. Só que também, ô Rodrigo, eu aprendo que tem identidade falsa. Os pessoal faz identidade falsa. Para se aparecer com aquela identidade que na verdade não é ela. Não é ele.
Uma identidade falsa. Ó, eu vou te mostrar aqui na Bíblia uma identidade falsa aqui. Deixa eu encontrar aqui, eu digo o capítulo e o versículo para você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se é o primeiro. 1 Coríntios. Não me lembro a passagem, mas eu me lembro o texto. Que o apóstolo Paulo, se vocês se lembrarem, vocês me falam. Ou o apóstolo Paulo, ele fala que Satanás, se possível, ele se transforma até em anjo de luz, para enganar até os escolhidos de Deus. Ou seja, ele se passa por outra identidade. Por outra identidade. Daniel, antes de eu aceitar o chamado de Cristo, eu tenho um primo, ele ainda é vivo, ele é crente, é cristão também agora. Ele era cobrador de ônibus. Eu subia no ônibus com a carteira de cobrador dele. Porque dá direito a subir pela frente, você não pagar a passagem, né? Você trabalha. Eu mostrava a carteira me passando por ele. Falsa identidade. Isso. Você acha que não tem muita gente dentro da igreja desse jeito? Muita gente dentro de casa de recuperação desse jeito? Tem, irmão. Se passando por uma coisa que ele não é. Só que nada oculto que não venha a ser revelado. Ser revelado. Um dia a casa cai. Um dia a casa cai. E, mano, tem esse ditado: não há crime perfeito. Não há quem engane por muito tempo. Às vezes a pessoa faz e vai se dando bem, aquela corredor de faz tal, ninguém vê, ninguém fala nada. Só que Deus está dando oportunidade para ver se a pessoa se arrepende. Aí a pessoa não se arrepende, aí a casa cai. A casa cai. Agora, qual é a nossa identidade hoje, irmão? Eu posso estar mostrando uma identidade aqui que por trás dela eu não vivo isso. Eu não vivo isso. Então isso é muito importante, porque a Bíblia ela vai falar do bom nome. Se eu não me engano, foi o que nós falamos aqui de Jacó, não foi? Que o anjo perguntou, qual é o teu nome? E quando ele disse Jacó, é como se ele dissesse que o nome definia quem a pessoa é. Usurpador, ladrão de bênção, enganador. O que eu aprendo é que nós temos que valorizar o nosso nome. Nós temos que valorizar o nosso nome. Nós temos que honrar o nosso nome. E principalmente nós que se apresentamos como cristãos, irmão. Agora você imagina só, irmão, você imagina só, presta atenção aqui, ó, no algo aqui, ó. Olha só, o que eu vou fazer aqui com o irmão Francisco? Pai do Senhor, irmão, qual é o significado disso? Vamos lá também, vamos lá. Tá aqui, eu vou participar da ceia, tá?
Está aqui o pão, está aqui o cálice. Aí veja bem, o pão significa o quê? Corpo de Cristo. O cálice simboliza o quê? O sangue de Cristo. Aí diz assim, ó, quando comer desse pão e beber desse cálice, aí ele diz o quê? Hã? Não sentirá mais sede. Entendi. Não sentirá mais sede. Nós vamos lembrar da morte dele. Aí simboliza três coisas: o passado, o presente e o futuro. Aí olha só, pão e cálice significa comunhão. Então, irmão, nós temos atos que nós praticamos que muitas das vezes a gente pode não estar verdadeiramente vivendo aquilo. Pai do seu irmão. E eu estou negando a Cristo todo dia, trocando ele por um cigarro, por uma maconha, por um pó, por uma fornicação, por qualquer coisa, irmão, que gera o pecado. Aí eu estou na ceia, não é que um pecador não possa cear. Tem gente que faz a interpretação de 1 Coríntios capítulo 11 errado. É que não explica o significado daquele ato. Se você chegar para uma pessoa que está ceando e perguntar a ela, irmão, você significa o que você está fazendo? Muitas das vezes ele vai dizer que não. Então aí ele está em pecado. Porque ele não sabe o que está fazendo. Ele está fazendo do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, qualquer coisa. E tem que ter ciência daquele ato do que ele está fazendo. Ele está trazendo à memória a morte de Cristo. Que meus pecados fez ele morrer, matar ele. Eu não posso cear porque eu estou em pecado. Então ninguém pode cear, todos nós somos pecadores. Mas deixa para lá. Então, vamos lá. Qual é a sua identidade hoje? Quem é você hoje? As pessoas olhar para você, quem é você hoje? Quem furtava não furta mais, quem bebia não bebe mais, quem fazia isso, aquilo, outro não faz mais. Hoje ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, irmão, que hoje já era difícil ganhar alguém para Jesus. Você imagine hoje cheio de crente irresponsável. Imagina a nossa família. Uma hora nós estamos na igreja, outra hora nós estamos na biqueira. Uma hora nós estamos na igreja, outra hora nós estamos na Praça do Corote. Uma hora estamos na igreja, outra hora estamos lá no mundão. Não, para mim ir para a igreja para viver igual o meu marido, para mim para a igreja para viver igual a minha esposa, para mim para a igreja para viver igual meu filho. Não vou não. Irmão, se preocupe com a sua identidade. Quem é você? Quem é você? Olha só, irmão, além da identidade, há uma transformação de vida. O que é isso, pastor? A conversão espiritual se manifesta no cotidiano, todos os dias.
Jesus vai dizer em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Trazendo para nós hoje, aquele que perseverar aqui, quando sair daqui, tem resultado. Só que a transformação de vida, irmão, é você buscar novidade de vida, é você buscar coisas novas, é você buscar coisas que transformam, coisas, irmãos, que vêm, irmão, preencher o lugar daquilo, porque se tiver vazio, aquilo vai voltar. Vai voltar. E essa transformação, irmão, é uma transformação espiritual. Porque, veja bem, o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, Romanos, eu gosto muito também dessa passagem, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que ele diz assim, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que onde é que começa aqui para ter essa transformação? Mente. Minha mente. O termo traduzido para a palavra transformar tem o mesmo significado da palavra transfigurar, que foi usado em Mateus 17:2. Transfigurar denota uma metamorfose. Ou seja, uma mudança completa de um ser para outro. De um ser para outro. Olha só, Jacó, como é teu nome? Jacó. Então, a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, mas príncipe. Você sabe como é que Abraão se chamava, Daniel? Abrão. Só que depois disse assim, a partir de hoje tu será chamado de Abraão, que significa pai de multidões. Olha aí. Irmão, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter transformação. Nós precisamos mudar, irmão. Não é mudar de endereço, tá? Sair da minha casa para ir para a casa de recuperação. Não. Nós precisamos ter uma mente transformada. Metamorfose, né? Agora, veja bem, irmão. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está a minha hoje? Às vezes eu faço uma reflexão de como eu cheguei aqui, de como eu estou hoje. Agora, queira ou não queira, as pessoas mais certas para definir como você está são aqueles que estão fora. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai fazer uma comparação do homem como uma árvore. A árvore, ela dá fruto. Só que o fruto que a árvore dá para ela, é ela que come do fruto? Não.
Só que se esse fruto dessa árvore for podre, alguém come? Não. Mesmo para a árvore não presta. Se tiver folha, ele vai estragar a própria árvore. Então, assim é a nossa vida. Os pessoal vão olhar para nós e vai ver que fruto nós estamos dando. Aí vamos lá, estamos na igreja e estamos fumando. Qual é o fruto que essa pessoa está vendo desse crente? Um fruto podre. Tem várias áreas que abrangem, irmão, fruto podre. Tem várias. Só que assim, irmão, por que vir para cá e não mudar? Por que procurar uma igreja e não seguir a palavra de Deus que é pregada? Não importa como você chega, importa como você vai permanecer. Além da identidade, da transformação, nós precisamos entender algo. Nova forma de viver. Pastor, como é, e explica aí essa nova forma de viver? É quando eu deixo de viver a minha vida para viver a vida de Deus. Foi falado, olha assim, Romanos capítulo 12, versículo 1. Não se conformeis com este mundo. Ou seja, Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Tem o reino de Satanás e tem o meu reino que eu formo e o reino de Deus. Fica onde? Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que precisa? Ela diz que precisa, mas ela que impõe como quer. A pessoa precisa não tem que impor a nada, tem que obedecer. Porque diante da obediência que é imposto para nós, é que vai começar a ter uma nova forma, uma nova transação. Porque até mesmo o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Gálatas, ele vai dizer assim, até hoje eu sofro dor de parto, tentando gerar Cristo em vós. Olha aí. Tentando gerar Cristo em vós. A Bíblia diz que nós temos que procurar ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Eu vou te dar um exemplo aqui do que é humildade, irmão. Eu li esses dias aqui essa passagem. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz aqui, tá aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus veio na terra para ser ele, Jesus veio na terra para fazer a vontade do Pai. Olha o que ele vai dizer aqui, Romanos capítulo 10, irmão, versículo 5. Capítulo 10, versículo 5.
Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha aí. Agora vamos lá, irmão. Eu procuro Jesus, igual o jovem rico procurou Jesus, mas volta para casa sem mudança. Volta para casa sem receber a palavra. Volta para casa com eu, com orgulho, com raiva, porque foi contrariado, ouviu o que não queria ouvir. Ou seja, nunca aceita o que a palavra de Deus fala. Sempre é o meu ego, o meu eu. Muitas das vezes a gente procura, irmão, a igreja, sei lá, casa de pressão, procura Jesus como amuleto de sorte. Não procura preocupado realmente em transformar, preocupado na salvação, preocupado em aprender da palavra de Deus. Não procura. Irmão, um cego, quando procurava Jesus, o que o cego queria? Ser curado, queria enxergar, irmão. Um leproso, quando procurava Jesus, o que ele queria? Ser purificado. O pai do menino, que estava o menino endemoniado, procura Jesus, que ele queria? Que Jesus libertasse o filho dele. O filho dele. Você procura a casa de recuperação, então é para você se libertar das drogas, irmão. Não é para trabalhar. Você procura, irmão, a igreja para quê? Mas só que muitos usam a igreja hoje como um amuleto de sorte. Eu vou lá que pode ser que Deus abra as portas para mim. Aí eu vou lá que pode ser que a minha esposa me aceite de novo. Aí eu vou para a igreja que pode ser que... não. Está totalmente errado os conceitos, a maneira de pensar. Você entendeu? Totalmente errado essa nova forma que a pessoa acha que vai viver. Não. E lembrando, muito se esconde atrás da palavra também. Eu me lembrei, irmão, que um policial estava no comando, o policial parou um rapaz e estava perto da biqueira. Eu gosto de assistir esses comentários. E estava perto da biqueira. E foi em São Paulo aqui. Aí o policial começou a fazer pergunta para ele. Sabe assim, aqueles caras que não faz nada, é inocente, né? Aí o policial, me lembro muito bem que o policial disse assim, olha para mim, tu acha que tu vai enganar quem? Uma hora dessa, quase meia-noite. Do lado da biqueira. Aí ele disse assim, tu acha que eu vou acreditar? É melhor você falar a verdade, puxar tua capivara aqui, que se tu tiver alguma coisa, aí já era. Melhor falar a verdade, que aí te alivia mais. Só que o cara tava com droga, irmão. Depois, quando... Ele não tinha lá nem a revista, ele tava só fazendo as perguntas pra... Tá entendendo? Então tem gente que quer enganar, irmão. Quer se passar de santinho, disso, aquilo, outro. E cada vez mais ele vai piorando a vida dele. Ou seja, se eu vivo uma nova vida, até a minha maneira de falar ela é transformada, a minha maneira de vestir, as minhas amizades, os ambientes. Não condiz mais, irmão, com a nova vida. Com a nova vida.
Olha só o que diz no versículo 6 de Romanos capítulo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não vivamos mais ao pecado. Irmão, e o que é pecado para você? Qual é o significado dessa palavra pecado? Ninguém sabe. É aquele que transgride a lei de Deus. Vou repetir. Pecado, segundo a Bíblia, é aquele que transgride a lei de Deus. Agora eu vou pedir ao Leonardo, já estou encerrando. Vou pedir ao Leonardo para ler. Eu acredito que todos aqui já sabem, até os pessoal da live. Mas veja bem, aí a gente está tocando trombeta, né? Dentro da casa de recuperação. Porque não está usando droga, não está fumando, não está bebendo. Aí o Leonardo vai ler aí Gálatas capítulo 5 para nós, do versículo 19 até o 21. Pode começar no versículo 16, tá, Leonardo? Eu estou encerrando já. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Presta atenção nessa leitura, gente. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aí, acontece muito em casa de reparação, sabe o quê? E ele diz aí no final, aí, eu não entrarão no reino de Deus. Aí tá aqui, sem beber, sem fumar, sem usar droga, mas não se controla no comer. Espírito da gula. Até isso. Tá vendo aí? 16 itens. Ó, ele coloca 16 itens, tem muito mais coisas. Ele coloca 16 itens que ele observa dentro da igreja, cara. Como é que pode? Qual é o feiticeiro que ele fala aí? Alguém sabe? Tipo de feiticeiro? Não. É aquele que amaldiçoou o seu irmão. Que essa é a função do feiticeiro. É amaldiçoar. E aquele que abre a boca para amaldiçoar o seu irmão, ele é considerado como um feiticeiro. Mas eu estou dentro da casa de recuperação, estou bem, pode ficar tranquilo. Não, agora é só chute na cara do capeta. Não, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado. Por isso que eu tenho a preocupação de ensinar tudo isso aí, para não se enganar. Não se enganar. Um abismo chama outro. Lá para a lei, você cumpre 9. Escorrega num, não completa os 10. Todos os 9 não valeu de nada. Não valeu de nada. Então, o que é ser uma pessoa transformada segundo a Bíblia? Nós aprendemos algumas coisas. Aí o apóstolo Paulo, para essa igreja aí que o Leonardo acabou de falar, que está lá em Gálatas, ele diz o quê? Espera ainda. Vocês decidem.
Ou andar na carne ou andar no espírito. Aí, ou coisa chata é você lidar com crente carnal. Ou coisa ruim é lidar com crente carnal, irmão. Ele sabe tudo. Só ele quer certo. Mas você não vê fruto digno de arrependimento. Aí lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, para encerrar, o Senhor só diz uma coisa. Aqueles que estão na carne não agrada a Deus. E o que é viver no Espírito? O que é viver no Espírito? Vou te explicar usando o que Davi falou. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando eu começar a colocar em prática a palavra, eu vou começar a andar no Espírito. Porque a palavra, ela é o quê? Vida. Hebreus 4:2. Irmão, cuidado. Vai no culto, se emociona ali, se emociona. Uma oração, se emociona. Mas não anda no Espírito, ou seja, não vive a palavra. Só que nós aprendemos hoje, irmão, que se nós estamos aqui, nós temos que ter um objetivo. Eu vim para mudar. Eu vim para ser transformado. Eu vim e aceito a proposta de Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura. Está dentro de uma igreja é uma coisa, está dentro de uma casa de recuperação é outra coisa. E estar em Cristo é outra coisa totalmente diferente. Não é não, Francesco? Irmão, o mais importante de tudo isso aqui que eu aprendo e faço uma aplicação, sabe o que é? É que a minha mente precisa ser mudada. Transformação de mente. Porque eu posso estar aqui e a minha mente pode estar vagando em muitos lugares agora. E a minha mente pode não estar conectada com a palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que está assim, ó, você está falando, aí você faz uma pergunta assim, ele falou, você entendeu? Aí ele pegou e disse assim, aí ele disse assim, o que foi? O quê? O quê? Como que é? É. Entendeu aí? O que que eu, você, nós viemos fazer aqui, irmão? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, conversa com a sua cabeça. Pai Santo, te damos graça, te louvamos. Obrigado. Por mais uma oportunidade, meu Pai, mais um dia. Meu Deus, não deixa, Senhor, que esses ensinos, Pai, esses estudos, esse momento, meu Deus, venha ser, Pai, uma coisa que a gente venha tirar como uma rotina, não. A tua palavra se renova dia após dia. Meu Deus, a tua palavra ela não volta vazia. Meu Deus e meu Pai, o Senhor tem um propósito, que nós possamos, Pai, deixar o nosso ego, nosso eu, e se lançarmos diante, Senhor, com a nossa ansiedade, Pai, diante do teu altar, para entendermos qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade. Não deixa nós sermos só mais um no meio da multidão, meu Deus, mas que nós viemos, Pai, sair da multidão para te buscar, para ter um encontro contigo, para te desejar, meu Deus e meu Pai, tocar em ti. Meu Deus, ser transformado. Te apresento, Senhor, meus irmãos e irmãs da live aqui,
compartilha, que nos segue, meu Deus, que estão conosco, Pai, aqui nessa caminhada. Alcança eles, Pai amado, com seus projetos, suas ansiedades, meu Deus e meu Pai. Manifesta o teu poder na casa, no lar, na família, meu Deus, no casamento de cada irmão, meu Pai, aí da live, Pai. Aquele ou aquela, quando abrir a live, Pai, possa, Senhor, meu Pai, sentir a tua presença através, Pai, da tua palavra. Recebe a nossa oração em nome de Jesus e quem crê, diga amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, Deus abençoe a todos, não está terminado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.